habitar na casa, aleluia. Talvez é necessário de nós buscarmos mais e mais ainda diante do Senhor. Quando o irmão Deus leu a palavra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, aleluia, era que Deus estava querendo dizer isso, irmãos, querendo fazer um momento de Pentecostes sobre a nossa vida. Deus, Ele é maravilhoso. Antes dele ser assunto ao céu, no mesmo ato dos apóstolos, a Bíblia vai dizer que ele foi para o Pai. João 14 também vai dizer que Jesus vai subir e nos deixar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o Senhor vai dizer um mandamento para a amada igreja. O povo naquela época estava ali todos com medo. O povo estava todos ali com medo do Império Romano, na qual a cruz tinha crucificado Jesus. Passamos pela Assunção, momento, aleluia, desses dias, quando o mundo pagão, o mundo estava comemorando, relembrando a morte do Senhor. É muito bom, porque temos que relembrar sim. Jesus morre na sexta-feira, no final de semana. Passado 3 dias, Jesus, Ele está ressurreto. Jesus vai começar ali a procurar o teu povo. Aleluia. E o povo de Deus estava com quê? Com medo, irmão Deus. O povo de Deus estava escondido. Cadê os apóstolos? Cadê aqueles que andavam com Jesus? Todo mundo com medo, todo mundo de baixa guarda. Mas Jesus, aleluia, Ele vai ter um encontro com cada um deles. Eu lembro quando Jesus, aleluia, encontra ali aqueles 2 homens do caminho de Emaús. Aleluia. Jesus vai ter um diálogo com ele. O que está acontecendo? Não era festa? Cadê o Messias que ressuscitaria? Falando, tu não sabe, homem, onde tu estava. A cidade está inteira, inteiro caos. Aleluia. Porque, aleluia, mataram um homem que se dizia o Messias. E Jesus ali no meio daquela caminhada, junto com aqueles homens, o caminho de Emaús, aqueles homens já estavam indo embora das suas terras. Era o momento que eles estavam ali festejando a Páscoa com os judeus. E ali eles não reconhecem Jesus ressurreto. Aleluia. Mas Jesus ali vai pedir eles de comer. Jesus pede ali um pão. E ao partir do pão, aleluia, ao partir do pão, eles reconhecem quem estava com ele. Era o próprio Jesus. A palavra que ele tinha pregado tinha se cumprido. A palavra antes, aleluia, ali no momento de Páscoa, antes deles celebrarem a ceia, tinha se cumprido. Jesus disse que iria, aleluia, derrubar o templo e construir em 3 dias. Mas ele estava falando dele mesmo, aleluia, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas o povo não entendeu. Esse homem deve estar doido. Esse nosso mestre deve estar doido. Quem consegue derrubar o templo e construir ele em 3 dias? Aleluia. Jesus conhece, Jesus fala, Jesus sabe fazer. Ele faz, aleluia. E no partir do pão, aqueles homens que estavam a caminho de Emaús conhecem que quem estava com ele era o mestre, era o rei dos reis, Jesus de Nazaré. Ele tinha ressuscitado, aleluia, dentre os mortos, aleluia. João capítulo de número 4, Maria Madalena foi procurar, o corpo não estava mais lá, aleluia. Os discípulos também estavam, aleluia, já decepcionados, queriam voltar à velha
Pedro pega o seu barco, os seus amigos, a sua rede, vai voltar o quê? Pescar peixe. Glória a Deus. Achou que Jesus tinha morrido, tinha acabado. Ele esqueceu que Deus tinha uma promessa. Aleluia. Deus havia dito, aleluia, que o filho haveria de ressuscitar entre os mortos. Isaías já tinha profetizado, Daniel tinha profetizado, mas o povo dele, aleluia, e não entendeu o propósito de Deus. E ali, aleluia, Jesus vai ter um diálogo com Pedro. Pedro assava o peixe. Aleluia. Ele também não reconheceu o mestre. Porque quando a gente está, aleluia, voltando às nossas origens, ao nosso passado, ao nosso velho homem, às nossas velhas práticas, os nossos olhos espirituais se fecham. A gente não consegue entender e nem ver aquele que sempre estava andando ao nosso lado, que era Jesus, que é o sobrenatural do Senhor. A gente não consegue ver o mundo ao nosso redor sobrenatural, apenas o físico. Aleluia, apenas o natural. E ali ele vai reconhecer, Pedro vai reconhecer que é Jesus que está com ele. Ele vai se alegrar. Aleluia, e Jesus vai comer peixe com ele. Aleluia. Jesus vai comer peixe junto a ele e vai dizer a Pedro: Pedro, tu me amas. Tu me amas. Tu me amas. Aleluia. Tu me amas, irmã Dalva. Tu me amas, irmã Maria. Tu me amas, irmão Afonso. Tu me amas, irmã. Apacenta de coisas minhas ovelhas. Aleluia. Jesus vai perguntar 3 vezes. Pedro vai reconhecer que ele é o próprio Cristo. Aleluia. E vai se lembrar da promessa. Aleluia. Jesus vai desaparecer ali, vai já aparecer em outro lugar. Jesus é desse jeito, na mesma hora que ele está lá. Ele é poderoso. Jesus vai passar para outra terra, outra dimensão, um deserto, e vai continuar encontrando os discípulos. E ali Jesus vai dar uma ordem: ficai todos em Jerusalém. Ficais todos em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Aleluia. Aleluia. De outras palavras, Jesus está dizendo: fique em casa. Aleluia. Fica lá na minha casa. Eles tinham um ponto de oração na casa de João Marcos, em Jerusalém, um lugar onde eles se reuniam, onde eles acreditavam ali que era uma casa, mas também ali um lugar de encontro dos discípulos. E ali os discípulos vão obedecer a voz do mestre, mas não vai ficar em Jerusalém de qualquer jeito. Ficai em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder. Aleluia. Eles entenderam o propósito. Você acha que eles ficam lá de braços cruzados, comendo pão, peixe? Aleluia. Aleluia. Olhando a gretinha. Aleluia. Fazendo qualquer coisa? Não. Eles ficaram em contínua oração. Eles se colocaram ali na posição do mestre. Se fosse o mestre no nosso lugar, aleluia, ele estaria aqui, ó, de joelhos dobrados, clamando aos céus, ao Pai, aleluia. Ele estava aqui orando, aleluia. Então vamos fazer como o mestre falou, vamos esperar, porque
forte, aleluia, e encheu toda a casa que estavam eles ali. Aleluia. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, nas quais pousaram sobre cada um deles, e todos eles foram cheios da presença do Espírito Santo, e começaram a falar línguas. Conforme o Espírito Santo concedia a eles falar, alguns falavam em línguas nativas de outros, aleluia. Os profetizavam lá, aleluia, com a língua do país dele, do estado dele, aleluia. Todos entendiam o que era o Espírito Santo de Deus que estava falando sobre aquele lugar, e aqueles povos sentiam uma glória tão grande, aleluia. O povo que estava por lado de fora, não entenderam, começaram a perguntar o que está acontecendo lá em cima daquela casa. A multidão que estava lá embaixo era grande. Pedro, com toda a sua autoridade, cheio da presença do grandão da Galileia, vai esboçar, aleluia, vai esboçar o texto, vai abrir-se as janelas e vai começar a pregar os gentios, vai começar a pregar pelos homens, e não era uma mensagem de massagear o não irmão da alma. Pedro estava pregando, aleluia, com a autoridade do céu, mas o seu linguajar não era manso, aleluia, aleluia. Ele era como João Batista, aleluia, raça de víboras. A pregação dele era desse jeito, aleluia, mas aquele povo entendia perfeitamente, aleluia, que os céus queriam dizer com ele. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que 5.000 almas se converteu durante esta pregação, Deus preparou os seus discípulos, os seus escolhidos, para ir marchar adiante. Mas ele disse: primeiro começa em casa. Deus está falando, primeiro começa em casa, irmã alma. Primeiro nós temos que ganhar nossa casa. Primeiro lá em Ação de Calamaia Séria, em Jerusalém, para depois ser Samaria. Samaria é lá fora. Samaria é o nosso continente vizinho, aleluia. Depois de Samaria, os confins da terra. Aí nós podemos, com autoridade, tomar os confins da terra. E ali homens e mulheres que estavam ali naquela casa estavam cheios da presença do Espírito Santo, aleluia, e puderam desempenhar o papel que o Senhor havia de ordenado. E todos quanto, aleluia, estavam sobre aquele lugar se maravilharam, aleluia, se maravilharam, festejaram. E era um tempo como o de hoje, um tempo de avivamento espiritual, aleluia. Deus está dizendo, aleluia, reaviva, aleluia, o teu espírito, deixa o som tocar, deixa o vento bater, ai, a seda cai, a soa, lá vai, a soa, descida a presença do Deus Todo-Poderoso, e sejais cheios e revestidos com o Espírito Santo de Deus. Deus disse nesta noite: sai deste lugar, vai sair cheio da minha presença. Eu sei que pessoas, quando o irmão Deus estava aqui louvando, ministrando aqui a palavra, pessoas estavam se enchendo desta presença que é o Espírito Santo. Eu estou grato, eu estou cheio da presença do nosso grandão, do nosso Salvador Jesus Cristo. Irei eu com esta presença para minha casa.
passando. Quem crê, diga glória a Deus. Diga aleluia. Exalte o nome santo do Senhor nesta noite. Nós possamos viver com essa presença do Espírito Santo Deus todos os dias sobre a nossa vida. Que os nossos cultos ele não pode faltar de maneira alguma essa presença, essa coisa gostosa que nos contraria, que nos faz sentir melhor, que é o Espírito Santo de Deus. Quinta-feira tem mais. Aleluia. O Espírito Santo de Deus nunca faltou numa dessas nossas reuniões aqui. E não há de faltar. Todos quando entram por aquelas portas dizem: eu senti, aqui é diferente. A presença do Espírito Santo é diferente. Este povo aqui é diferente. Povo de Deus que tem a marca da promessa e que é revestido do alto com poder, ele é diferente. Por onde ele passa, até a sombra cura, até seu cheiro que fica assim, aleluia. Quando você está evangelizando, que exala assim da sua roupa, aleluia. Esse ventinho, esse cheiro, aleluia, ele cura a vida, irmãos. Eu tenho testemunho de pessoas que estavam evangelizando, mas só de passar pela rua, aleluia, pessoas foram libertas, foram saradas, curadas, porque a unção que vem, aleluia, da sua vida não vem de você própria, vem do Senhor. Aleluia. Quando nós estamos revestidos e preparados com o Espírito Santo de Deus, coisas inefáveis, incalculáveis, nós fazemos, porque obras maiores o Senhor disse que nós faríamos. Aleluia. Eis essa geração que Deus está levantando, uma nova geração, e diz o Senhor: prepara a igreja, vai ser tempos mais difíceis. O povo agora vai andar mais no estreito. O anjo da morte tem passeado sobre este mundo. Nós vemos ali um dos maiores homens reconhecidos ali pelo Vaticano, que se dizia para alguns até ser santo. E nós temos que ser santo mesmo. Aquele que é santo santifique mais ainda, aquele que é sujo mais ainda. Sejais santo assim como eu sou santo. Jesus diz: essa semana o Papa vai ser levantado um novo governo do Vaticano, e o Senhor já deixa escrito em Mateus capítulo 24 e Apocalipse: aquele que tem entendimento vai ver o que Deus vai fazer. Essa nova ordem mundial que está saindo aí, vai pegar muito calça frouxa. Eu falo calça frouxa, porque quem está lá no mundo, aleluia, ele tem compromisso com Deus, aleluia, calça frouxa, tem que tomar vergonha da cara, tem que voltar para os caminhos do Senhor, obedece Jesus, não fica lá fora, fazendo tudo errado. A palavra vai se cumprir. E ela vai a séria. Prepara, igreja. Chegará nas igrejas multidões de pessoas. Vai chegar multidões de pessoas nas igrejas evangélicas. Tu vai ver a mão de Deus operar. Aleluia. Tu vai ver a mão de Deus ter de compaixão ainda daqueles filhos desviados da casa do Senhor. Deus não se brinca. Com Deus ninguém se brinca. Ele não brinca conosco. Jesus é amor, Jesus é seriedade, é
é justiça, é fogo consumidor. E todo dia é pregar nas igrejas, se prepara, Jesus está voltando. A Bíblia diz: loucos, se pedir a tua alma hoje, me prepara para o Senhor. Aleluia. Talvez nessa noite você ouviu essa palavra dentro do seu coração, que você: eu quero aceitar Jesus, eu quero reconciliar com Jesus. É noite que o Senhor está de braços abertos te esperando. Ainda há tempo. Depois da morte só nos resta o juízo final. Vai arriscar e da forma como você está. Vai arriscar? Vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Na casa do meu Pai há muitas moradas. É uma casa só, com muitas moradas. E Jesus está preparando o lugar para nos esperar. Vamos colocar de pé. Volta 10 para as 9, mas até que o Espírito Santo de Deus conduziu o Espírito. Para a honra e glória do Senhor. Alguém para aceitar Jesus ou reconciliar com Jesus nessa noite? Se tiver alguém, pode acenar com as mãos que nós estaremos indo aí orando por você. Que o teu Espírito Santo de Deus possa acompanhá-la, Senhor Deus. Que ela possa falar em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, abraçar a causa da tua obra, Senhor. E continuar, Senhor Deus Santo, com os teus trabalhos, os teus grandes feitos, Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, leva para a casa dela aquilo que ela necessita: cura, salvação, libertação, gozo, alegria, paz, sossego. O que ela pediu, Senhor Deus. Ó Deus, ouça a tua serva, ouça os teus servos, Senhor, que aqui estão, com desejo também do coração, Pai. O Senhor realizará a todos, Pai. Todos aqueles que pedirem com sabedoria, Pai, crendo receberá. Pai, leva-nos em paz, nos dá um resto de semana abençoado na tua presença. E que quinta-feira todos nós estaremos aqui para a honra e glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Estaremos aqui, Pai, porque o propósito é bem maior do que aquilo que nós esperamos que seja. Deus de poder, abençoa, Senhor, com Afonso, irmão Felipe Zizeta, irmão Deide, Deus da palavra, a Ágata, Senhor Deus Santo, a irmã Dalva, a missionária, a minha vida, Senhor, a nossa querida irmã, Felipe Zizeta, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos querendo marcar um monte, um dia de monte. Vou deixar para mandar, vou marcar para nós depois, e ela nos avisa um dia ali. Ela escolhe um dia aí e nós vamos ali, juntamente com ela no monte. Amém? Diga assim: lâmpada dos meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo de número 119, verso 105. Quem vai vir no culto quinta-feira, diga assim: amém.
Glória, glória, glória. Ô, glória! Todo mundo vai vir. Agora eu peguei, né? Agora sim. A Bíblia diz: os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Todo mundo tem vir, né? Glória a Deus. Faça assim com suas mãos em sentido de receber. Faça assim, que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces da eterna consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor e abraça o seu nome em nome de Jesus. Enche-me